Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Primeiro quero agradecer. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem? Mesmo? Primeiro queria agradecer que vocês estão aqui nessa noite fria, né? Hoje eu saí de casa, acho que estava a uns 20 graus, saí só com essa roupa aqui. Me falaram que não ia esfriar, comecei tremendo no trabalho e agora estou aqui. Então, quero primeiramente agradecer vocês que estão aqui nessa noite fria, que estão buscando conhecimento. Eu queria perguntar quem daqui faz parte desse, quem aqui é aluno, já foi aluno. Maravilha, então tem bastante gente nova aí, bastante gente conhecida da Ezequiel. Então hoje eu vou falar sobre os 4 pilares para criar uma startup de sucesso. A gente vai falar cerca de 40 minutos sobre isso e a gente vai ter uns 20 minutos para a gente conversar. Só peço licença para eu startar aqui o meu relógio, senão eu vou ficar até meia-noite falando com vocês aqui. Só um segundo, porque às vezes eu me empolgo falando, então também se quiserem interromper, fazer uma pergunta no meio da palestra, sintam-se à vontade. A ideia é que seja uma conversa que a gente consiga realmente trocar conhecimento. Então, como foi apresentado, meu nome é Tainan. Eu acredito que a tecnologia com inteligência, ela muda o mundo. É por isso que a gente faz o que a gente faz, é por isso que a gente está aqui dividindo um pouco nesses últimos 6 anos aí que a gente passou. Nos últimos 6 anos eu tive mais de 700 mil downloads em aplicativos e eu descobri qual era a diferença entre fazer uma startup do jeito certo e fazer uma startup do jeito errado, no feeling. Então hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês esses últimos 6 anos, espero que seja proveitoso, espero que eu possa contribuir na jornada de vocês. Então hoje a gente vai falar sobre esses 4 pilares, então o empreendedor, o problema, a validação e a solução. E vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês já pararam para pensar qual que é a diferença entre o Vale do Silício e o Brasil? Por que a gente vê tantas startups dos Estados Unidos? Por que nos Estados Unidos a gente tem cerca de quase 30 mil startups, aqui no Brasil a gente não chegou nem em 1000? Por que nos outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Israel, a gente tem as melhores startups do mundo? Vocês já pararam para se perguntar por que lá fora e por que aqui não? É isso que a gente realmente trouxe hoje para refletir, e o que a gente vai apresentar aqui é realmente o caminho para a gente chegar lá. Primeiro eu já vou deixar aqui para vocês aqui um link, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o mundo de startups. Ao longo da apresentação vão ter vários links, vários materiais, vários conteúdos. Vocês podem parar, anotar, vai ter várias coisas aí que podem ajudar vocês aí nessa jornada. Então a gente pensando, por que lá funciona, o que tem de diferente. E aí a gente traz aqui um exemplo. Você pode fazer um furo na parede com um martelo e uma chave de fenda, uma chave Phillips. Você vai fazer o furo, mas vai demorar muito mais, o furo não vai ser o furo perfeito. Ou você pode escolher uma furadeira e furar em 5 minutos, que você furaria em horas. E é isso que a gente percebeu que é a principal diferença entre o que o pessoal dos Estados Unidos tem feito e o que aqui no Brasil a gente tem feito. Lá eles fazem seguindo um caminho, lá eles fazem seguindo alguém que já fez. E aqui a gente tenta muito reinventar a roda. E essa é a grande diferença que a gente percebeu nos últimos anos. Você fazer as coisas no feeling, você vai e tenta, ou você fazer as coisas com inteligência. E o que é fazer inteligência? É o que a gente percebeu nesses últimos 6 anos, e a gente construiu os 4 pilares que a gente fez, que a gente aplica aos nossos clientes e que a gente vê dar certo. E aí eu trago aqui já indicadores, né? Então, quem aqui tem uma ideia de um aplicativo, um site, pretende aí no futuro empreender? Quem aqui dá? Maravilha. Show de bola. Então a gente traz assim, indicadores. Então a gente tem como fazer, que a gente chama aqui do feeling, né? Que é muito da nossa tradição aqui do país. Então você pega tradições de empresas familiares, que você vai fazendo as coisas e as coisas vão acontecendo, ou você vai fazendo de um jeito mais maduro. E o que a gente percebeu aí é indicadores que você está fazendo do feeling, então sem se preparar. Então se você pensa, minha ideia é genial e todo mundo vai utilizar, provavelmente tem algum indício aí que faltam algumas coisas aí que hoje a gente vai tratar. Então, se você pensa que se tiver isso no meu sistema, então, se tiver isso, então ele vai dar certo, também sinais que faltam algumas coisas. Se você está fazendo, depois está indo aprender, depois está indo buscar conhecimento, também tem um sinal aí, um sinal vermelho que acende. E um outro ponto, que esse aqui talvez seja o mais polêmico aqui no Brasil, tem medo de roubarem a minha ideia. Isso é a coisa mais natural. Se vocês sentem isso, não se sintam fora aí do mundo, porque isso acontece bastante. Mas é um indicador que você está fazendo as coisas do feeling, e hoje a gente vai trabalhar isso aqui. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quem conhece algum desses daqui? Vamos ver.
Show de bola. Bom, o último, esse aqui manda WhatsApp todos os dias, é conhecido próximo, né? Tô brincando. Então a gente tem aqui o Vitor da Contabilizei, Thales Visitaxi, Eric Santos da Resultados Digitais e por aí vai. E aí a grande pergunta é, tá, o que esses caras têm em comum? Além, é claro, de serem exímios empreendedores. O que esses caras têm, o que esses caras fizeram que coloca eles nesse cenário, que faz com que eles sejam tão inovadores, que eles gerem tantos empregos? E aí o que a gente descobriu é que é o mindset. É o que tem dentro da cabeça desses caras. É como eles pensam, como eles reagem às ideias, como eles reagem aos problemas. E aí, falando em mindset, esse é o primeiro pilar. Então, às vezes a gente pensa, qual que é o primeiro pilar, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para construir um site, uma startup? A primeira coisa é realmente você, o empreendedor. E o mais importante do empreendedor, daqueles empreendedores que vocês viram, dos empreendedores que a gente tem acompanhado, são essas três coisas. O primeiro é o mindset, o segundo é que eles se prepararam, eles estudaram, nenhum daqueles ali, a Marinha de primeira viagem, nenhum daqueles ali não leu dezenas de livros sobre como fazer o que eles fazem. E o terceiro, e eu digo que talvez seja o mais importante, é propósito. Por que você quer empreender? Por que você quer construir um aplicativo? Por que você quer construir um website? E eu coloco a minha mão no fogo para aqueles 6, que se você perguntar para aqueles 6 por que eles fazem o que fazem, eles vão te responder na hora, sem titubear, sem nada, porque eles têm propósito. Eu tenho muitos amigos empreendedores, talvez vocês também tenham, e para mim acompanhar eles nesses últimos anos, ficou muito claro para mim aqueles que realmente conseguiam e aqueles que não conseguiam, e era isso aqui o principal. Porque na hora que você tem um desafio como empreendedor, e aí você está devendo R$1 milhão, ou você, qualquer desafio grande como esse, ou qualquer desafio mesmo, se você não tiver um propósito forte o suficiente, você vai largar isso daí no primeiro dia. No primeiro calote, na primeira quebra, você vai largar e vai desistir. E até a gente estava, então o Riva compartilhou com a gente um vídeo, acho que do Flávio Augusto, o cara que fundou o WhatsApp, e ele fala mais ou menos isso. Ele fala que aos 23 anos ele já tinha R$1 milhão, e que se fosse pelo dinheiro, ele teria parado de trabalhar e não teria feito mais nada. Hoje a gente conhece ele, conhece o WhatsApp, conhece todos os empreendimentos dele, e fica muito claro que os grandes empreendedores fazem pelo propósito. E aqueles que eu mostrei para vocês, esses 3 pontos são os pontos principais. Então, quando você for empreender, e esse é o primeiro pilar, algumas coisas que a gente recomenda aqui. Primeiro é buscar informação. Antes de tudo, buscar conhecimento, buscar informação. Irem a palestras, lerem livros. Segundo ponto, primeiro passo primeiro. A maior parte das pessoas quer atropelar as coisas. Você quer começar a empreender, já que ele deu o exemplo, já tendo uma Ferrari. Isso não funciona. Primeiro você começa pelo começo, primeiro você tem 1 funcionário, 2 funcionários, para depois você ter 1000. Primeiro você tem 1 usuário, para depois você ter 1000. Esse é um ponto que parece simples, parece clichê, mas você pensar assim de uma maneira orgânica, te dá uma leveza e uma facilidade para conseguir fazer acontecer. Ir a eventos de networking. O pessoal dos Estados Unidos faz muito isso, muito. É incrível que como alguém que vai construir uma startup lá, a primeira coisa que ele faz é ele vai num evento, conhece alguém que já fez uma startup, pergunta tudo o que ele quer para ele. E é incrível como as pessoas respondem. Existe é uma metodologia, mas um jeito de pensar que eles te dão muita coisa. Então, se você perguntar para um CEO de uma empresa, qualquer empresa que tiver esse mindset, ele vai te dizer tudo que ele pode. Eu, quando comecei, primeira fábrica de software que eu comecei, eu cheguei era a segunda maior fábrica de software do Brasil, fiz uma série de perguntas para ele. Ele me respondeu todas e no final ele disse, boa sorte. Por mais que a gente estivesse, de certa forma, concorrendo, ele estava ali realmente para me ajudar. Esse é o mindset dos caras bons. Hoje ele vendeu a empresa dele por alguns milhões de dólares para uma empresa de fora. Então a gente vê como isso flui, como isso é importante. Se preparar então, então em eventos você vai se preparar, fazer cursos e livros. Quando os empreendedores chegam lá na empresa, a primeira coisa que a gente pergunta é quantos livros você já leu antes de estar aqui? É incrível, mas muitas pessoas não leram um livro antes de começar a empreender. Isso é importantíssimo. Seguir o caminho das pedras que a gente fala, ou seja, você não precisa reinventar, muita gente já fez o que você está querendo fazer, talvez não a mesma ideia, mas muita gente já tem essa trajetória. A gente já tem aí startups aí no mundo famosas desde 2008, então eu vou falar de algumas aqui, você já tem mais de 10 anos de história, essas últimas startups, você pode perguntar o que eles fizeram, você não precisa reinventar. Seguir modelos e seguir mentorias, são 2 coisas que vão te ajudar bastante. E aí eu deixo aqui para vocês
alguns cursos. Então, aqui no Brasil a gente tem a Endeavor, ela dá cursos gratuitos sobre empreendedorismo. A Endeavor é a nossa parceira, permite que a gente utilize esses cursos para os nossos clientes. Então, tem curso de tudo, desde finanças até Customer Success, tudo à disposição. Então, não tem motivo nenhum para hoje no Brasil a gente não se preparar no mesmo nível que um cara dos Estados Unidos. E aí, o terceiro ponto desse primeiro pilar é o propósito. Então, o que a gente percebe? Vai construir um site, um aplicativo, um negócio, a primeira coisa é: por que você está fazendo isso? E eu coloquei essa foto aqui, que é alguém mais velho olhando para quando era criança, para que a proposta é para o empreendedor, na hora que ele vai empreender, ele olhe e ele entenda dentro dele mesmo por que ele vai empreender. Olhe para desde quando ele era criança. Você reparar, fala com a tua mãe, com o teu pai, ele vai te falar: quando você era criança, você não gostava de ver cachorros na rua. E aí você começa a perceber que aquele aplicativo que você vai construir para ajudar os cachorros está dentro de você. E essa é a proposta: olhar para entender o que é aquela coisa que você não aceita, o que é aquilo que você olha. Alguns ali da Contabilizei, o Vitor da Contabilizei. Então, ele reinventou a contabilidade online, uma contabilidade muito mais barata. Então, por que o Vitor inventou isso? Porque provavelmente o Vitor não aceitava ver startups que não podiam ter contabilidade porque custava muito caro. Então, indignado com a situação, esse era o propósito, é o que movia ele. Tanto que o Vitor está lá há 4, 5 anos, se reinventando, e hoje é uma das maiores empresas de contabilidade aqui do Brasil. E aí, essa é uma ferramenta que a gente recomenda que se utilize, que é o Golden Circle. O Golden Circle é uma ferramenta que serve para você olhar para o teu negócio partindo do propósito do teu negócio e depois sim para o que você faz. Então, o Sigmund Signer, que é o cara que inventou isso daí, ele fala que as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Então, hoje, quando eu compro um produto da Apple, eu não compro porque... Tem uma palestra no TED dele. Exatamente, já vai passar aqui o link da palestra dele, que é maravilhosa. E aí ele fala que você não compra um Apple porque ele tem 8 GB de RAM, 10 GB de RAM. Tanto que quem já comprou, quem já pesquisou um Apple, isso nem aparece. Você tem 8 GB, você tem 2 GB. Você olha o armazenamento ali, mas é o máximo que você olha. Você compra por quê? Você compra o propósito. Então o Jobs lá atrás, em 84, quando ele lançou o primeiro Macintosh lá, que foi uma revolução, ele deixou isso muito claro. Então ele colocou pessoas que mudavam o mundo e aí colocou o computador do lado. Então você não compra por causa do computador, você compra por causa do propósito. Então pessoas hoje que compram um Apple, eles compram para mudar o mundo. De certa maneira é o marketing que eles fazem. E funciona incrivelmente isso. Então, olhar por que você está empreendendo vai te ajudar lá na frente para fechar uma venda com o teu cliente. E aqui está o famoso TED dele, o TED acho que 18 minutos, vale muito a pena ver. Ele tem também um livro, quem quiser se aprofundar, recomendo bastante. E aqui, esse aqui eu tirei uma foto, esse aqui é o site da 500 Startup. É uma das maiores aceleradoras de startups do mundo. Os maiores startups passaram por aqui. E é curioso porque eles colocam: nós acreditamos em grandes ou bons fundadores e ajudamos eles. Então, porque eles acreditam nos fundadores, então eles ajudam. Então, esse é um exemplo clássico aí, onde aparece o propósito e o que eles fazem. Então, aqui não diz, somos uma aceleradora, investimos X mil reais em você. Não, acreditamos em você, por isso que a gente te ajuda. Esse é o Golden Circle aplicado. Segundo pilar. Então, primeiro a gente falou do empreendedor, que é o principal dessa história, é o que vai conduzir, é o que vai trabalhar todo o resto. E agora a grande questão, o problema. E a grande pergunta para você que está tendo uma ideia, que quer empreender uma startup, é: o que eu estou querendo resolver? É um problema? Acho que a maior parte das pessoas é apaixonada pela ideia. E a gente às vezes para de pensar: será que o que eu realmente estou querendo fazer, será que é um problema de alguém? E aí nesse cenário a gente tem 2 exemplos aqui. Não vou perguntar, porque óbvio, todo mundo já teve dor de cabeça, todo mundo já tomou paracetamol na vida, mas a grande questão é: se você chega numa farmácia, está com dor de cabeça, está gripado, você vai comprar Tilenol para passar a dor de cabeça, ou você vai comprar uma vitamina C, que por mais que seja, não sei você, sempre gostei do gostinho da efervescência dela, por mais que seja muito boa, o que você vai comprar? Tilenol. A mesma coisa serve para a tua startup, para a tua ideia. E a gente fala que existem ideias que são analgésicos e ideias que são vitaminas. As ideias analgésicas são as ideias que resolvem problemas. Vitaminas são ideias boas para ter. Então são coisas
que você não precisa para viver, mas quando você está com dor de cabeça, você precisa tomar um paracetamol, se você quiser que a dor pare. Então, quando você estiver construindo uma ideia, pense se essa tua ideia ele vai ser o paracetamol ou vai ser a vitamina. Não tem problema em ser a vitamina, mas que isso fique claro para você, que você trabalhe nesse sentido. Tem muitas startups que são vitaminas, não são as mais fortes. Aquelas que eu mostrei para vocês, nenhuma startup é vitamina. Todos são analgésicos. E eu trouxe aqui para vocês um pouco da pirâmide de Maslow, tenho certeza que vocês conhecem, né? Então, lá, desde cima, realização pessoal, autoestima, necessidades sociais, segurança e necessidades fisiológicas. E aí eu faço um comparativo com algumas startups aqui, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão de o que é vitamina e o que não é. Então, lá em cima, então, autorrealização. Eu trouxe uma startup de cursos online, você assiste cursos e se realiza. Segundo ponto aqui, autoestima, então eu trouxe o Instagram, então o Instagram é uma plataforma onde você posta fotos e as pessoas curtem, então você ganha esse carinho dos seus seguidores. Terceiro ponto, que seria uma questão de relacionamentos ali, o aplicativo Tinder é um aplicativo muito conhecido no mundo, um dos maiores cases aí de aplicativos no mundo. Quarto ponto aqui, que seria a segurança, né? Então, você encontrar um emprego, e aí surge o LinkedIn. Você quer encontrar um emprego, uma plataforma aqui no Brasil é muito utilizada para isso. E aí o último ponto, que seria a necessidade mais básica, né? Alimento, comida, dormir. Então, eu coloquei ali o iFood e o Airbnb. Isso é uma brincadeira para você conseguir classificar, para você entender esse teu empreendimento, onde é que ele se classifica. Então, ele está dentro aqui dessa pirâmide ou você realmente está por fora? A questão não é se está certo ou se está errado, a questão é você entender o que você está empreendendo. E uma outra questão, geralmente quem tem dor de cabeça é uma pessoa, quem tem um problema também. E um dos pontos principais desse segundo pilar é você entender essas pessoas. Você teve uma ideia de um problema para resolver e quem tem problemas são pessoas. E aí uma ferramenta que a gente recomenda usar é esse mapa de empatia. Então você vai, uma série de perguntas aqui que você vai fazer, mas serve principalmente para você entender o teu público-alvo, que a gente fala. Então, entender aquela pessoa. O que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, quais são os problemas dela. Porque entendendo as pessoas, você vai começar a entender melhor aquilo que eu falei. Será que é um problema? Você vai conversar com essas pessoas, você vai entender. Entendendo isso, aí você vai para o segundo ponto, que a gente chama de market fit, que é entender se a tua proposta de solução, aqui à esquerda, e aí você vai conseguir mapear o que a tua proposta dá para o teu cliente, o que ela tira de dor, o que ela dá de ganho. Você vai ter entendido aqui do outro lado do teu cliente, você vai entender as dores que eles têm e o ganho que ele espera. E aí, na hora que você conectar essas duas coisas, é o que a gente chama de market fit. Ou seja, você tem um produto para uma pessoa que tem uma necessidade. Esse é o grande desafio desse segundo pilar. Então, você entendeu um problema, entendeu que é de uma pessoa, entendeu essa pessoa e agora você conectou as duas coisas. Só que tem o lado bom e o lado ruim disso. O lado bom é que, se você já não está mais numa ideia que é sua, você já entendeu os usuários, o lado ruim é que isso é constante. Isso sempre muda, então você tem que sempre estar utilizando. Por isso que a gente usa isso hoje com os nossos clientes, hoje internamente, de uma maneira constante, sempre revisitando isso. E aí, como eu falei, problema mais solução, você tem o teu market fit, você encontrou o teu mercado. E agora chega a grande hora, que é o terceiro pilar, que você vai entender se você está maluco, você está imaginando que vai resolver o problema do mundo, ou se realmente esse é um problema do mundo e se realmente vai impactar muita gente, que é o grande terceiro pilar, que é a validação. Porque até então é algo que está, vamos dizer, desculpa os termos, mas ainda está na tua cabeça. Você já entendeu as pessoas, já entendeu que elas têm problemas, mas elas ainda não disseram que realmente elas têm esse problema, não pagaram pela tua solução. E aí, essa é a hora que talvez o empreendedor ele precise ser mais desprendido possível. E o que eu digo para eles é assim: você quer que eu te diga a verdade agora, ou você quer descobrir a verdade daqui a 3 anos e 100 mil, 200 mil, 300 mil reais depois? Eu prefiro a verdade agora. Se é para eu descobrir que eu sou maluco, que essa ideia não tem sentido nenhum, eu preciso descobrir agora, antes de eu gastar 100 mil, 200 mil reais e principalmente o meu tempo descobrindo isso.
E o que eu queria dizer para vocês é, esqueçam tudo o que já falaram sobre validação. Quem é do mundo de startup sabe que a gente tem eu posso dizer uma centena de ferramentas para validação, uma centena de canvas disso, canvas aquilo outro, livros e livros e livros. Joga isso tudo fora e faça só uma coisa: venda. A maior validação que pode existir no mundo é vender. Para a gente, nos nossos negócios, para os nossos clientes, a gente valida assim. Porque é muito fácil eu chegar para minha vizinha, para o meu amigo, para minha mãe e falar: olha só, mãe, que legal, que eu inventei, você quer comprar? Ela fala: ai, filhinho, a mãe te ama, isso é muito bom. Parece bobo isso, parece bobo. Mas os empreendedores, para se defender, para defender aquela ideia... Não é possível responder a sua pergunta. Mais tarde. Tá bom. Às vezes acontece. Às vezes, para você se defender, você vai mostrar para as pessoas que falam o que você quer ouvir. Amigos, existem os 3 Fs, né? Family, Fools and Friends. Então, geralmente essas pessoas não são quem vai comprar, geralmente não são teu público-alvo. Então esqueça tudo isso e vá vender. Para a gente validar isso aqui. Quem conhece, esse aqui é o Pipe Drive, é um software de vendas, é o que a gente utiliza. E validar isso. Você vai olhar quantos novos negócios teve no mês, quanto de faturamento teve no mês, qual o esforço que você fez. Isso é validar. Validar, quem conhece aqui a história do Dropbox, lá no comecinho? Vou contar um pouquinho para vocês então. Esse cara lá, acho que em 2007, desculpe se não for essa data, teve uma ideia. Só me desculpe aqui. Lá em 2007, esse cara teve uma ideia, que ele percebeu um problema, que era, você tinha um arquivo no meu computador, eu tinha outro arquivo no computador da empresa, e dava um problema porque eu editava um arquivo aqui e não aparecia lá. Aí o cara teve a ideia, construiu um software para resolver isso. Então, você tinha o mesmo arquivo, independente do computador, funcionando. Só que para ele construir isso, ia muito dinheiro. Tecnicamente falando, é uma solução cara de se desenvolver. Você tem que desenvolver um negócio para Windows, para Linux, uma coisa online, uma nuvem, então é bastante complexo. E o cara, como muito inteligente fez, ele pegou e construiu um protótipo não funcional, ele chamou os amigos designers, construiu o design das telas, o que seria a solução, e aí ele fez um vídeo de 3 minutos, eu até deixei aqui um link para você assistir o vídeo mesmo. É engraçado ver, porque ele é um vídeo feio, simples, até grosseiro, é um vídeo bem simples, ele só gravou o vídeo dele falando durante 3 minutos, falando como se aquilo estivesse pronto. E ele colocou aquele vídeo no ar, e fala que da noite para o dia, nunca é da noite para o dia, mas online, você sabe que isso pode espalhar, ele teve mais de 100 mil pessoas interessadas em utilizar o Dropbox. Então esse cara ele não precisou investir R$1 milhão, não precisou investir um ano da vida dele construindo a solução, ele foi lá e fez um protótipo disso, e hoje o Dropbox vale $7 bilhões. Se um cara desse, que hoje vale $7 bilhões, começou fazendo um vídeo super simples, eu vou fazer a mesma coisa que ele, não vou querer fazer algo diferente. Esse cara já fez, e é isso que a gente fala, vou mostrar para vocês aqui. Tem outro cara aqui, cadê o outro cara? Depois eu mostro para vocês o outro cara. Então, como eu disse, se um cara desses fez, se hoje ele vale $7 bilhões, vamos fazer nós. Então a gente tinha um produto nosso, que era um catálogo online para ajudar vendedores a vender mais. Em resumo, era isso. Então a gente foi lá e criou um website bem simples. Criamos um website falando um pouco sobre o que era o nosso produto. Colocamos lá quais eram as principais funcionalidades e principais benefícios que ele tinha. Colocamos lá o preço. Então a gente estipulou um preço, a gente usou um método para chegar nesse preço. Estipulamos o preço. Então aqui R$199 por mês e para R$ 59,90 por mês. E aí a gente colocou um botão, testar grátis, testar agora. Quem clica em testar, já viu o preço, clica em testar, já entendeu que é um produto, já entendeu que tem um custo, ele quer ver como é. E aí começa, percebam que a coisa é bem simples. Aqui é o meu e-mail, a caixa de e-mail, e aqui são as pessoas pedindo para usar o sistema. Então, modéstia à parte, eu me senti como se eu fosse o cara do Dropbox lá atrás. Fez uma coisa bem simples, colocou online, as pessoas começaram a baixar. E aí aqui tem as pessoas interessadas em utilizar esse sistema. E validação é isso. Validação é você coloca o teu produto, coloca para as pessoas comprar. Então hoje a gente tem dezenas de pessoas todos os dias entrando, só que a gente vai avançando depois do sistema. Então hoje a gente está fazendo uma atualização para ele comprar automático, para não precisar um ser humano ali. Mas até chegar nesse ponto, eu queria validar se realmente eu estava maluco, as pessoas precisavam disso. Graças a Deus não estava maluco.
E as pessoas precisam disso. Então, assim a gente vai investir. E você, eu deixei aqui, então, agora, né, como é que você pode fazer isso na tua ideia? Então, eu coloquei ali você pode usar o WordPress. Tem coisa mais fácil, você pode usar o Wix. Quem conhece aqui o Wix, eles fazem propaganda direto em todo o canal. Você vai no Wix, cria um site, coloca lá no site, então, a tua proposta de valor claro. Então, coloca o que é, por que você está fazendo aquilo, coloca o que é, qual o benefício que a pessoa vai ter. Deixa isso de uma maneira bem clara. Coloca o que você faz para ele entender. E aí coloca o que a gente chama call to action. Coloca um botão para a pessoa ali, baixe, clique, compre. Pode colocar compre até. Eu prefiro ser mais agressivo, eu prefiro colocar lá compre. Se a pessoa viu, clicou em compre, tudo bem que não vai estar pronto o produto, tá? Depois você vai ter que pedir desculpa para as pessoas. Acho que isso é também uma coisa que a gente aprendeu nos últimos 6 anos, né? Você tem que ter coragem de fazer coisas que às vezes não estão prontas. Então você coloca para a pessoa comprar, ela clica para comprar. É claro que você não vai passar o cartão de crédito dela, senão seria fraude ou alguma coisa assim. Mas você vai dizer para ela, recebemos seu contato, entraremos em contato assim que é pronto. Mas pelo menos você já sabe que ela tem interesse em comprar. Então você mesmo pode fazer isso. Outra coisa que eu recomendo bastante nesse site que você criou, coloque uma plataforma de atendimento, coloque um chat. Por que isso é importante e inteligente? Porque aí você vai conversar com aquelas pessoas que lá atrás você fez aquele mapa de empatia, vão estar acessando o teu site. Vou dizer, dá trabalho, não é simples assim, porque você vai ter que estar lá o dia inteiro esperando alguém entrar ali. Alguns chats já mandam mensagem automática, então vai facilitar um pouco a tua vida. É isso aqui que eu sugeri aqui para vocês, ele faz isso. Então você configura ele lá, a pessoa entra e aí você vai perguntar, tudo bem? Você está querendo resolver tal problema? Ela vai te responder e aí você já vai ter um usuário, que são as pessoas que têm o problema e as pessoas que vão validar o teu negócio. Então, fazendo esse passo, você já passou do terceiro pilar, você já está na validação, e aí você pode pegar o telefone dessa pessoa e ligar para ela. Tem um cara aqui, o Vitor da Contabilizei, que eu admiro bastante. O que ele fez? Quando ele fundou a Contabilizei, hoje, para vocês terem uma ideia, a Contabilizei deve ter uns 50 desenvolvedores. Vamos dizer que cada desenvolvedor custe para a folha dele R$10 mil, ele deve gastar R$500 mil por mês em desenvolvimento. Durante um ano ele gasta 6 milhões. 600 mil? 6 milhões. 6 milhões. Bom, então ele tem um produto que custa 6 milhões de desenvolvimento por ano. Quando que alguém, lá no começo da Contabilizei, ia dar 6 milhões na mão dele para ele construir o produto? Ninguém faria isso, não faz sentido nenhum. Então o que ele fez? Ele fez isso, ele construiu um site, contabilidade online, contabilidade barata. Lá no site eu lembro, porque eu acessei esse site na época, coloque seu telefone aqui que a gente te liga. Coloquei meu telefone lá, o Vitor me ligou. Cara, não sei quem conhece o Vitor aqui, mas ele é super, não é seco, só sério, assim. Eu falei, o que você precisa? Assim, assim, assim. Eu falei, não, eu quero. Outra coisa que o Vitor fez, o cara corajoso. Mesmo sem ter tudo desenvolvido, sem ter essa equipe de 6 milhões aí no ano, ele foi até a Gazeta do Povo e falou: Gazeta do Povo, olha só que interessante, a gente está fazendo uma contabilidade online e a Gazeta do Povo colocou lá uma notícia. Startup cria contabilidade online, na época era R$ 149,90. O cara colocou na Gazeta do Povo. O cara não tinha tudo pronto, não tinha tudo desenvolvido. Colocou na Gazeta do Povo. Por isso que eu digo que o mindset desses caras é outro. O cara está preparado, o cara não está com medo, vai colocar na Gazeta do Povo roubar minha ideia. Dane-se. É melhor que roubem a tua ideia que você deixe de fazer ela. Hoje, se você olhar, tem dezenas de pessoas que fazem o que o Vitor faz, mas ele foi um dos primeiros. Ele não tem como deixar de roubar a ideia dele. Como ele faz isso? Tendo uma boa execução. Ele vai lá e executa. O Vitor fez o que o cara lá em 2007 do Dropbox fez, o que esses grandes fizeram. Coragem para fazer isso daí. Isso eu recomendo que vocês façam, independente de qual projeto vocês estiverem fazendo, que é a primeira validação. E aí o quarto ponto, talvez o ponto que a gente comece sempre pensando por ele, a maior parte das pessoas elas começam pensando na parte técnica. Então, quanto custa? Você já entendeu o que você faz? Já entendeu o problema? Já entendeu a validação? Aí sim faz sentido você pensar quanto custa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você chegou até esse momento, já deve ter parado para pensar que a parte técnica, a solução técnica é o que menos importa. É o que menos importa. O que importa é você resolver o problema do cliente, o problema do usuário. Se vai ser com uma plataforma que só tem um site, por trás vai ter um monte de computador fazendo trabalho, e no futuro
eu vou ter uma equipe que vai conseguir construir isso. É isso que importa. Resolver o meu problema, resolver o problema daquela persona, daquele meu usuário. E aí, o que eu vou dizer de coisas que deram certo e coisas que esses caras fizeram? Faça a solução técnica da maneira mais simples possível. Vocês já vão entender por quê. Isso não é uma questão de economizar dinheiro, isso não é uma questão de tempo, além de que você ganha essas duas coisas, mas é uma questão que o teu negócio não funciona se não for dessa maneira. Vocês já vão entender por quê. Esse cara aqui, eu gosto muito, estudo esse cara. O meu sonho era encontrar uma foto dele, né? Mas na época as pessoas não tiravam fotos. Ele falava que simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu concordo com ele. Porque fazer algo simples não é simples. Até você chegar, quando a gente fala de experiência do usuário, até você chegar numa experiência simples, foi muito trabalho pela frente. Então não pense que deixar a coisa simples é fazer menos ou que vai ser mais barato. Mas é o maior grau de sofisticação. E aí, quem conhece a história do McDonald's, gosta bastante disso aqui, isso é um ensinamento para a gente. Quando eles queriam, vamos dizer, construir aquela cozinha para ver se teria como fazer aqueles hambúrgueres em, não sei se eram 8 segundos? 1 minuto? Eles não construíram a cozinha, porque é caro, quem sabe restaurante não é barato você construir uma cozinha. Eles foram lá com uma quadra de tênis, desenharam a posição de cada coisa e eles testaram eles mesmos. Eles já conseguiram, de certa maneira, validar se a ideia deles conseguiria fazer o que eles queriam fazer. Isso, para mim, é um grande exemplo. A gente, como empreendedor, se desprender de querer fazer tudo perfeitinho, querer fazer tudo bonitinho, fazer. Acho que esse é o ponto mais importante. E aí, como eu falei para vocês, quem conhece esse cara aqui, eu tenho certeza que todo mundo aqui. Airbnb. Isso aqui eu acho que é meados de 2008. Essa é a primeira versão do sistema do Airbnb. E aí, por isso que eu digo, comece bastante simples, depois continue simples. Mas olha lá, a pessoa digitava onde estava, colocava a data, quantos convidados, né? E aí apareciam as oportunidades. Extremamente simples. Eu fico me perguntando por que hoje o empreendedor, 10 anos depois, quer começar com aquele sistema perfeito, lindo, cheio das coisas. Por que não começa com o que realmente importa? Porque se o propósito era encontrar um quarto mais barato que um hotel, isso aqui resolve. Se o problema é esse, isso aqui resolve. Outro cara que eu sigo bastante, RD Station. Ah tá, esqueci de falar. Esse cara vale 31 bilhões de dólares. Bilhões, não é milhões, é bilhões. Esse é outra referência, RD Station. Isso daí também acho que é 2012. A gente está em 2018, já faz bastante tempo que a RD está rodando. Extremamente simples. A RD Station é um software que ajuda a questão do marketing digital. Extremamente simples, tinha acho que 4 abas aqui. Gráfico simples, design simples.